Olá, irmãos, boa tarde. Mais uma vez cá estou para partilhar convosco a terceira parte da minha reflexão de Lucas 15. E esta parte vamos começar por analisar a partir do versículo 25. Vou só apenas recordar que estamos a analisar neste momento a parábola do filho pródigo e que já tínhamos chegado àquela parte em que o filho regressa a casa e o pai está a festejar. E no versículo 25, o pai festeja junto com os que estão na sua casa. No versículo 25 diz: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Este filho mais velho também recebeu, da mesma forma que o mais novo, apesar de não ter pedido, a sua parte da herança. Mas, enquanto o mais novo quis ser independente e ir para longe do pai, o mais velho manteve-se junto do pai. Ainda com a sua herança, esta foi a escolha dele. Ele ficou com o pai, ele ficou a servir o pai no campo e a fazer a vontade do pai. E ele chegou do seu trabalho e percebeu que havia dança, música, havia movimentos diferentes em casa. Então ele quis perceber o que era. E diz que no versículo 26, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. 27. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então eu estou mesmo a ver aquele servo feliz, porque ele estava feliz com o seu senhor, a explicar ao outro filho que o irmão tinha chegado. E este servo devia estar na expectativa de que este filho se alegrasse também e se juntasse à festa. Este servo disse: Olha, o teu pai matou o bezerro cevado. O teu pai não matou um bezerro qualquer, não matou um dos bezerros cevados, não, matou o bezerro cevado, o melhor bezerro que ele tinha. O que era isto do bezerro cevado? O bezerro cevado era, culturalmente, eles preparavam um bezerro para um momento especial, para uma ocasião especial. Esse bezerro, ele era alimentado de uma forma especial, ele era cuidado de uma forma especial, ele era engordado, ele era um bezerro especial, um bezerro preparado, aprovado para uma comemoração. Usava-se, por exemplo, quando nascia um filho, quando havia um casamento, uma ocasião especial. Então, este pai tinha preparado um bezerro. Nós aqui percebemos que esta parábola parece que passa muito rápido, mas não, passou bastante tempo desde que o filho saiu. E o pai teve a preparar o bezerro. Então o pai tinha esperança do regresso do filho. O pai preparou o bezerro para a ocasião em que o filho quisesse regressar. Ele preparou aquela especiaria para aquele momento especial. Isto mostra a esperança deste pai. O quanto ele ainda acreditava que aquele filho ia regressar. E é assim também com Deus. Deus deseja que todos os homens se convertam e que voltem para Ele. E nós podemos fazer aqui uma analogia entre o bezerro, o pai do filho pródigo prepara o bezerro para a ocasião do regresso do filho. Também o nosso Pai Celestial preparou o Cordeiro, Jesus Cristo, para o regresso dos filhos, para possibilitar o regresso dos filhos. Eu acho isto muito bonito, porque cevado também é aprovado, e Jesus foi o Cordeiro aprovado. Há aqui uma simbologia. Então havia um motivo para haver a celebração com a morte do bezerro. E diz assim que havia um motivo que era o filho ter chegado são e salvo. Por isso o pai matou o bezerro cevado. E o filho chegar são e salvo quer dizer que estava livre de perigo. Mas ele não esteve sempre livre de perigo. Enquanto ele esteve afastado do pai, ele esteve em perigo. E é assim que nós estamos quando resolvemos viver a nossa vida por conta e risco, sem dar sequer cavaco a Deus. E diz então que ele indignou-se e não queria entrar. Este filho, que era o bom filho, visto como o bom filho, o filho que fazia as coisas de acordo com a vontade do pai, ele não se alegrou. Ele deixou surgir nele um sentimento de inveja, de ciúme, de sentia-se injustiçado, sentia-se magoado. O ego dele estava a falar mais alto e ele não conseguiu alegrar-se por o irmão ter regressado. Ele não conseguiu sentir a alegria do pai, nem ele mesmo alegrar-se pelo irmão. Então, diz que respondendo ele, disse ao pai, versículo 29, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele estava a queixar-se, ele estava a sentir-se injustiçado, como nós muitas vezes nos sentimos, porque nos comparamos. O servo, quando lhe deu a notícia, deu-lhe com alegria, porque o servo não era irmão do que regressou. O servo
tinha outro prisma, outra visão, via as coisas de outra maneira. Mas ele era irmão, eles eram irmãos. Eles tinham um pé de igualdade e ele sentia-se superior àquele irmão porque ele fazia as coisas corretamente e aquele irmão era um irmão indigno. No entanto, ele disse: pai, o cabrito que até é menos valioso, porque o bezerro seria mais, tu não me dás, mas estás a dar o bezerro a ele que não se portou corretamente contigo. Então ele ficou mesmo triste e zangado. Na verdade, aquele irmão mais novo estava a ter a atenção que ele achava que ele é que deveria ter. E é que mesmo os filhos bons, os bons filhos, como este mais velho, não são perfeitos. Eles, muitas das vezes, são acometidos de sentimentos errados que têm que combater. Este é um deles, o sentimento de querer ser o primeiro. Porquê? Porque o nosso ego retira-nos muitas vezes a clareza para ver as coisas com a visão com que Deus vê. Neste versículo 29, nós vemos que ele se centra no seu ego. Ele diz: eu te sirvo, sem eu nunca ter transgredido. Tu a mim nunca me deste um cabrito, para que eu me alegrasse com os meus amigos. Ele estava centrado nele. E depois no versículo 30, ele diz: mas vindo porém este teu filho, cá está a comparação, que desperdiçou a tua fazenda, ele é indigno, ele desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Mataste-lhe o bezerro cevado, aquele bezerro preparado especial para uma ocasião especial, usaste nele e não em mim. E o filho ficou ofendido. Mas para Deus não há estas comparações. Quando um filho se desvia de um mau caminho, se nós que somos pais percebemos isto, não é? O filho que está, ele dá-nos satisfação sempre. Ele é a nossa alegria. Mas o outro causa preocupação se se afasta. Se há um que se afasta para um caminho incorreto, até às vezes um filho doente, cria um foco de preocupação que faz com que pareça ao outro que pode ficar esquecido, mas não está esquecido. O pai sabe que ele é dono de todas as coisas que são do pai. E foi isto que este pai lhe explicou. No versículo 31, e ele lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então, tu estás sempre comigo, quer dizer que podemos usufruir sempre da presença de Deus. Sempre. Aqueles que caminham no percurso de Deus podem estar sempre no caminho de Deus e usufruir da sua presença e de tudo o que é seu, porque tudo o que é de Deus é dos seus filhos. Na casa do Pai, quando nós estamos na casa dos nossos pais, nós chegamos, abrimos o frigorífico e servimos. Os nossos filhos nas nossas casas também fazem assim. Porquê? Porque não há o que é meu e o que é teu. Há o que é da casa, é nosso. E o que este pai lhe estava a dizer: filho, tu não precisas que eu te dê. É tudo teu. És da casa, é tudo teu. E a seguir o que é que ele lhe disse? Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos. Era justo. O pai disse que era justo alegrarem-se com a recuperação daquele filho. O que é isto, ser justo? Eu fui ver ao dicionário. Ser justo é ser apropriado, ser correto, ser imparcial e equitativo, ser ajustado, ser legítimo, ser merecido, ser justificável. Então é merecido, filho. É justificável. É correto. Não é uma coisa parcial, é imparcial. Eu estou-me a alegrar. Alegra-te também. É justo alegrar-nos e folgarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Este filho reencontrou o rumo. O outro mais velho trazia a tal satisfação constante, mas este era motivo de tristeza e a alegria voltou ao coração do pai. Este filho entrou no caminho da morte, mas arrependeu-se e voltou à vida, voltou à casa do pai. E a minha pergunta agora é: e tu, que me estás a ouvir, estás na casa do pai? Se estás, permanece na casa do Pai. Ama o teu irmão que se desviou e ajuda-o a regressar. Se não estás, então será o momento de voltar à casa do Pai, para juntos podermos festejar o teu regresso, não com recriminações, mas com o Cordeiro que permite o caminho para o Pai. E esta é a reflexão final de Lucas 15. Um grande beijinho, tenham uma excelente Páscoa. Vos amo.